Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouquinho que você consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou nesta mesma jornada de poupador, assim como você, tá certo? Então, sem mais delongas, eu gostaria de lembrar. Inscreva-se em nosso canal se você ainda não se inscreveu. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Acione o sininho para ser notificado de que eu postei uma nova aula, que tem uma nova aula para você assistir. Comente, diga alguma coisa, não é? Se gostou, se não gostou, o que é que precisa melhorar, o que é que você gostaria de ver, não é? E claro, gente, compartilhe com as pessoas que você mais ama. Então, vamos começar. Muito bem. Então, nesta aula de hoje, a aula número 9, nós vamos continuar tratando dos investimentos em renda fixa, não é? Até agora nós vimos Tesouro Selic, não é? Ou Tesouro Direto, melhor dizendo. Vimos CDBs, não é? Vimos LC e hoje nós vamos ver exatamente a LCI e a LCA. Mas o que são, não é? Exatamente, ou o que significam essas siglas. É o que a gente vai passar a ver a partir de agora. Vamos lá. Então, gente, a LCI significa Letra de Crédito Imobiliário e a LCA significa Letra de Crédito do Agronegócio. Em outras palavras, são investimentos em renda fixa, tá certo? E se parecem muito com os CDBs que são emitidos pelos bancos e financeiras. Então, quem compra esses papéis acabam emprestando dinheiro para uma dessas instituições financeiras e recebe em troca uma remuneração, juros, né? Juros sobre os seus investimentos, né? E a coisa mais interessante desses dois tipos de investimento é que eles são isentos de imposto de renda, ou seja, o que render, né, dos seus investimentos vai todinho para a sua conta, sem nenhum desconto. Olha que legal, tá certo? A diferença entre essas duas letras está no lastro, ou seja, na garantia. Quem garante? Então, a LCA, quem garante são os participantes da cadeia do agronegócio. Então, um grupo de investidores, não é, do agronegócio lançam no mercado esse tipo de crédito, pedindo empréstimo para investir no campo, né? Enquanto que a LCI é um grupo, né, de investidores que do setor imobiliário que vão ao mercado captar recursos para investir exatamente nesta área, tá certo? Então, as garantias são diferentes, mas os investimentos, como eu já antecipei, são de renda fixa, não tem imposto de renda e realmente, né, são bons tipos de renda fixa. Bem, como é que funcionam na prática esses tipos de renda fixa, LCI e LCA? Bem, o funcionamento dessas letras imobiliárias e do agronegócio se parece com produtos de renda fixa. Então, existem três tipos, como os anteriores que nós já vimos, os tipos de renda fixas anteriores. Tipo, existe a LCI e LCA pré-fixada, pós-fixada e híbrida, tá certo? Então, vamos começar pela primeira. Então, quem investe nas LCI e LCA pré-fixadas recebe uma taxa de juros definida já no momento da aplicação. Pode ser entre 5% e 7% ao ano. Com isso, atenção, é possível calcular exatamente a remuneração em reais que ela, né, ou que ele, ou que você vai obter até o vencimento do papel, ou seja, do investimento. Então, quem investe, repetindo, já recebe desde o início, né, logo de cara, uma taxa de juros definida
né, nesse momento da aplicação. Então eu trouxe aqui um exemplo. Ao investir 5.000 em uma LCI ou LCA pré-fixada, com rendimento de 7% por ano, né, nós ou você terá um retorno fixo de 7%, independente das oscilações do mercado, aquele sobe, desce, cai, sobe do mercado. Então, eu calculei aqui, ó, né, o resultado é que no final de 5 anos eu ganharia mais R$ 2.012,76 na minha conta. Né? Então, se eu não estou prestando aquele dinheiro ali, eu guardo ele ali, né, nesse tipo de investimento, e o rendimento, né, vai ser muito interessante, tá bom? É só lembrando que você pode simular o investimento que você quer fazer, tá certo? O teu investimento lá, né, exatamente no site da Mobilis ou na calculadora online da Mobilis, tá bom? Bem, já as letras pós-fixadas da LCI ou da LCA diz o seguinte: quem investe conhece de antemão o indicador, tá vendo? O indicador que vai servir de referência para a remuneração. Normalmente, o indicador mais comum é o CDI, que significa Certificados de Depósito Interbancário. Ele é o principal ou a principal referência de rentabilidade da renda fixa. Mas o retorno efetivo da aplicação seguirá a dinâmica das variações do indicador, que vai depender muito do sobe e desce do mercado ou da taxa Selic, tá certo? Muito bem. Normalmente, o retorno de uma letra pós-fixada é apresentado como um percentual do indicador de referência. Por exemplo, 120% do CDI, né, ao ano. Né? Significa que o investidor embolsará 120% do que render o CDI ao longo de um período. Claro, né, que vai haver uma variação, sobretudo relativo à taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, né, sobe também o CDI, né, a valorização do CDI. Se desce, desce também. Tá ok? Vou pegar o mesmo exemplo. Ao investir 5.000 em uma LCI ou LCA, com rendimento de 100% do CDI por 5 anos, terei um retorno de acordo com as oscilações do mercado. Se a Selic está em 13,75, logo o CDI é de 13,65, cerca de 1,7% ao mês. O resultado vai ser exatamente esse aí, gente, ó, 9.480,19 centavos. Então, os 5.000 trouxe para mim, não é, um rendimento de 4.480,19 centavos. Não é interessante? É super interessante isso. Vamos para a simulação. Eu estou aqui mais uma vez na calculadora ou simuladora de investimentos da mobilis.com.br, tá certo? E eu vou fazer um investimento exatamente na LCI, né, ou LCA pré-fixado. Não, pós-fixado. Então vamos lá. O investimento é de R$ 5.000. R$ 5.000, certo? 5.000. O tempo que eu vou investir é 5 anos. 5 anos. Como ela é pós-fixada, eu vou marcar aqui no pós-fixada, certo? E ela está me rendendo, ou vai me render, né? Já está me oferecendo 100% do CDI. Então, ó, é só marcar aqui, já está marcado, mas eu vou remarcar. 100%, né, do CDI. Quando eu botei aqui pós-fixado, pode perceber, ó, eu vou tirar, botei para o pré, né, aí vou remarcar pós-fixado. Você vai perceber que aqui vai mudar, né, exatamente a referência, tá certo? Então, a referência vai ser CDI, 100% CDI. Calculando, então, vamos lá, calcular quanto é que vai dar, quanto que vai render isso para mim. Então, como vocês podem observar aqui, né,
A rentabilidade é 100% anual durante 5 anos. O investimento inicial foi 5 mil, tá bom? Eu não botei nada mensalmente. Então, como é pré e pós-fixado, né? Então, ó, o que é que vai acontecer? O rendimento, o resultado é 9.480,19. Lembre-se que aqui não tem imposto de renda, não cobra imposto de renda. Então, ó, gente, no final, né, dos 5 anos, eu vou estar recebendo, né, liquidamente, totalmente, exatamente 4 mil, os juros aqui, ó, 4.480,19, tá certo? O valor total líquido vai ser 9.480,19. Tá vendo como é simples isso? Então, meus amigos, né, vale a pena, lembre-se, LCI e LCA não tem imposto de renda, portanto, você vai receber, né, o rendimento total que a sua carteira vai trazer, né? Que esse investimento vai trazer. Ok? Vamos lá. Então vamos para a última, né? Forma de investir na LCI e na LCA, que são as letras híbridas. Ou seja, a soma, né? A soma da pré-fixada com a pós-fixada. Então, esse tipo de letras híbridas estão atreladas à inflação, né? A remuneração, portanto, das LCIs e LCAs desse tipo tem uma parcela pré-fixada e outra pós-fixada, né? Que é a junção dos dois tipos anteriores. Os casos mais comuns são aqueles em que o papel assegura uma taxa de juros, como 4 ou 5% ao ano, mais a variação da inflação medida ou pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ou pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, tá certo? Então, quem investe recebe uma taxa de juros fixa, mais as variações do período. O mesmo exemplo, vamos lá, ao investir 5 mil em uma LCI ou LCA com rendimento de IPCA mais 5% por 5 anos, terei um retorno fixo de 5%, né? Mais o IPCA do período, respeitando, portanto, o quê? As oscilações, o sobe e desce do mercado, né? Ou das taxas. Sem imposto de renda, lembre-se disso. Então, o resultado será o quê? 8.878,79, mais ou menos, tá certo, pessoal? Porque isso aqui é só uma simulação e isso vai depender muito, portanto, dos juros fixos e do rendimento do IPCA ou do IGPM, tá certo? Então, é isso aí, ok? Então, quais são as vantagens e as desvantagens de se investir na LCI e na LCA? A vantagem é que ela é isenta do imposto de renda, ela oferece taxa de rentabilidade muito atrativa, é coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito e tem a facilidade de se investir, tá certo? As desvantagens é que o aporte inicial pode ser alto, né? A partir de R$ 1.000 para cima, né? Isso vai depender muito da financeira. Pode apresentar prazo de carência, né? A liquidez é só no vencimento, ou seja, né? Esse investimento só vai se transformar em dinheiro na tua mão no investimento. Então você tem que ter paciência e segurar e esquecer esse dinheiro lá até o vencimento, tá bom? E o risco das instituições que emitem, né? Isso são perigos que podem acontecer. Nem sempre isso acontece, na maioria das vezes não acontece, mas é uma preocupação. Bem, como não existem, digamos, desconto de imposto de renda, tá certo? Não existe desconto de imposto de renda, então eu não posso falar de tributação nesse tipo de investimentos. Eu gostaria, pessoal, de lembrar, tá certo, que este vídeo não é uma recomendação de investimento, né? Com seu dinheiro você faz o que quiser, investe do jeito que você quiser, do modo que você quiser. O objetivo deste canal é ajudar na sua educação financeira e trazer, claro, informações sobre economia e investimentos, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado da aula, tá certo? E não esqueça de se inscrever,
de curtir, de comentar, de acionar o sininho e de compartilhar com quem você mais ama. Até a próxima!